Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mensagem Bíblica e Pregação. Quem fala convosco é seu irmão em Cristo, Edivaldo. Com grande alegria, queremos levar até você uma mensagem da Palavra de Deus, intitulado sobre o tema Como escapar do fogo do inferno. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está escrito: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15. Poderíamos começar esta mensagem da seguinte maneira, fazendo uma pergunta: o que leva os seres humanos ao inferno? Inúmeras são as coisas que levam a humanidade à ruína e à destruição eterna. O não acreditar num único Deus, Criador de todo o universo, se torna uma das coisas que o leva. O não acreditar no único Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, o Senhor de todos. O não acreditar no soberano Espírito Santo de Deus, o atual dono da igreja, que em breve vai entregar a igreja, a noiva, a Cristo Jesus nos ares, no glorioso dia do arrebatamento. Ó que felicidade! Ó que maravilha! Ó como vai ser glorioso! Milhares de pessoas em toda a terra que aceitaram o Filho de Deus e que andam em verdadeira justiça, livrando-se do pecado, livrando-se do mal, crendo, confiando na bendita misericórdia de Deus e procurando obedecer a palavra de Deus, irá participar do grande e glorioso arrebatamento que toda a humanidade dos salvos em Cristo estão ansiosamente esperando este grande e glorioso dia. E nós convidamos a você que nunca conheceu a salvação, nunca se entregou a Cristo, que faça parte deste evento glorioso, no nome de Jesus. Então, a desobediência a toda a palavra de Deus que ele deixou à humanidade, a Bíblia Sagrada, o livro das santas palavras de Deus. Então, quem não obedece às santas palavras de Deus, certamente está indo para a destruição. Tem um texto na Bíblia que diz: porque um fogo se acendeu em minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e os abrasará o fundamento dos montes. Deuteronômio capítulo 32 e versículo 22. Independente de quaisquer coisa no universo, no céu e na terra, só Jesus Cristo
pode livrar o ser humano do fogo do inferno. Porque somente Ele fez o que nenhum ser humano na terra poderia fazer. Ele entregou sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Sendo assim, somente Ele pode pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus, o nosso Criador. Toda a glória do universo, a Santíssima Majestade de Jesus Cristo, porque somente Ele pode salvar nossas almas. A Ele toda a glória da terra para sempre. Amém. Somente Ele pode livrar todos os seres humanos da terra do fogo do inferno, se assim os seres humanos desejarem. E a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto está escrito no Evangelho de São João, capítulo 17 e no versículo 3. Deus preparou um meio especial pelo qual o ser humano pode se livrar da destruição eterna. As pessoas, milhares de pessoas no mundo não sabem que existe uma alma eterna dentro deste corpo. Este corpo envelhece. Este corpo volta ao pó, volta à terra, de onde ele foi feito. Mas esta alma que está dentro de você, ela é eterna. Ela precisa de um descanso eterno, porque segundo as palavras de Deus, só existe duas direções eternas para onde a alma de toda a humanidade do mundo está indo: ao céu de glória, onde Jesus Cristo mora, Deus Todo-Poderoso, ou, se não tiver a oportunidade de entrar lá, certamente descerá ao fogo do inferno. É uma realidade absoluta. Milhares de pessoas não querem aceitar estas coisas, mas contra a verdade não há argumentos. Todas estas coisas estão escritas na Bíblia, a palavra de Deus. O ser humano não pode salvar por si só, mas com a ajuda de Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus, todos os que acreditarem nele poderão receber o perdão de seus pecados. Porque a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O pecado é o maior e mais terrível mal da humanidade. E a humanidade nem sabe disto. O pecado é o único que já matou, está matando atualmente, agora, nestes dias atuais, e vai matar toda a humanidade do planeta Terra, salvo as pessoas, aqueles que se entregarem a Jesus Cristo, porque só Ele pode livrar do fogo do inferno. Somente Jesus Cristo pode livrar o ser humano, porque é os pecados da humanidade que o joga no fogo do inferno. E somente o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, é que pode perdoar os pecados da humanidade.
Então somente a Jesus Cristo é digno de receber toda a glória. E a humanidade é digna de que lhe peça misericórdia, de que lhe peça perdão pelos seus erros, para que possam alcançar a salvação de suas eternas almas, porque a alma vive para sempre. A alma é indestrutível, não há como destruir, exterminar, para que a alma não continue ainda a existir. Em qualquer lugar do universo, a alma existe para sempre. O que é a alma? A alma é a vida que está dentro de você. Quando a sua alma sair dentro de você, você lembrará de todas as coisas que você fazia, que você deixava de fazer. Você lembrará quem era seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Você lembrará de seu emprego, de todas as coisas que você fez neste mundo. Você nunca esquecerá para sempre, se você não adentrar nos céus de glória. Porque todas as pessoas que caem na destruição levarão consigo a culpa de seus pecados e de seus erros. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10 e 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 42. Pedro está dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus, do qual nós somos testemunhas, e fez que se manifestasse não a todos os povos, mas a nós, que outrora comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou de entre os mortos. Esta passagem bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e do versículo 39 ao 41. Noutra ocasião, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Ele, Jesus Cristo, tem todo o poder no céu e na terra, e também no inferno. Faremos a seguinte colocação: e por que ele, o Senhor, não salva todo mundo? Em primeiro lugar, a humanidade ama as trevas. Ele é luz absoluta, ele é santo, ele é Deus. Toda a humanidade lhe deve todas as coisas, porque todos os seres humanos do planeta Terra vivem pela bondade de Deus. Os seres humanos amam as trevas. Deus é luz absoluta. Em segundo lugar, você convidaria pessoas para entrar em sua casa? Pessoas que amam as obras da carne, porque a carne
é inimiga da vontade de Deus. Está escrito que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ebulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, heresias, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto está escrito em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Pois bem, Deus não aceita nenhuma destas coisas que a humanidade mais ama nesta terra, por causa de sua natureza pecadora. Quem quiser aceitar em sua casa, fique à vontade, mas Deus nunca aceitará o pecado e a vaidade, a não ser que passe pelo novo nascimento, conhecendo a Santíssima Palavra de Deus, nascendo do Espírito Santo e da Palavra Santíssima de Deus. O caminho para se livrar do fogo do inferno é difícil, é bem verdade que é difícil, mas não é impossível, tenha certeza absoluta. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. A Bíblia diz que é estreita a porta para entrar no céu, é estreita, e é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem por este caminho. Em Mateus capítulo 7 e no versículo 14. É apertado porque, ao passarmos por uma transformação de pessoas pecadoras e desobedientes a Deus, para pessoas obedientes e tementes a Deus, todos nós devemos fazer uma escolha. A quem devemos servir? Ou nós servimos a Deus ou ao diabo, à justiça ou ao pecado. Ou você se esforça para entrar no céu de Deus e desfrutar por toda a infinita eternidade as indizíveis alegrias, misericórdia, amor e paz eterna no mundo maravilhoso de Deus, ou você se entrega completamente ao fogo do inferno. Todos têm de Deus o livre arbítrio para escolher. Você não é forçado a aceitar. Você não é obrigado a querer ir para o céu. Mas é bem verdade que Deus luta pela salvação de toda a humanidade. Mas a escolha, ela está em teu coração, em tua vontade, em tua decisão. Porque é você quem decide ir para o céu ou para o inferno. Tudo depende da tua escolha. Porque Deus te deu o livre arbítrio para escolher. Mas se você perguntar a Deus, Ele ainda lhe dá uma sugestão boa. Está escrito na Bíblia, Deus disse: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, e no versículo 19. Ao escolher a vida, você fará bem nesta decisão. Porque ele disse em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém entra no céu senão por mim, Jesus Cristo. Porque eu morri na cruz do Calvário, derramei meu sangue para perdoar os pecados da humanidade. Todo ser humano, independente, deve, com a ajuda de Deus e dos bons conselhos, saber o que é mais importante para a sua vida. Uma das coisas que a humanidade pouco está se preocupando é com a morte. E ela chega sorrateiramente e pega os seres humanos de surpresa. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Quando ela chega, não dá para o ser humano se arrepender, consertar a sua vida. Não dá para o ser humano consertar imediatamente e partir para a eternidade, porque ela não avisa. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Quando passarmos deste lado da vida para a eternidade, seremos julgados por todas as coisas que nós fizemos desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morremos. Mas a morte não avisa que dia que ela vai chegar. Se ela mandasse alguma mensagem, se ela mandasse qualquer notificação, seja por e-mail ou qualquer outro tipo eletrônico, talvez as pessoas se preparassem, mas ela não avisa. Isto não está e nem é pertencente às leis deste mundo. Então, a única pessoa no universo, no planeta Terra, que pode te livrar da morte, falo a morte eterna, porque a física, todos nós um dia passaremos por ela, salvo os que irão participar do arrebatamento. O mais importante para a sua vida, depois de sua morte física, se é entrar no céu, no mundo maravilhoso de Deus, e desfrutar de todas as maravilhas indeléveis, inexplicáveis, que o ser humano jamais pode explicar, de tanto gozo, alegrias intermináveis por toda a infinita eternidade, criadas por Deus no céu, ou ser julgado e condenado ao fogo do inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o que está escrito em Apocalipse 20 e no versículo 15. O pecado que destrói a humanidade, ele começa muito cedo na vida das pessoas. Ao examinarmos a vida prática das crianças nos dias atuais, em que elas estão vivendo, se fizermos tais perguntas a elas, desta seguinte forma, e lhes perguntarmos: quem são os heróis das crianças dos dias atuais de hoje? Certamente
eles iriam informar de 1 ou a 10, de 1 ou até 10 personagens de desenhos animados do inferno, que este é um mal que está destruindo as crianças desde cedo. Eles poderiam lhe apresentar qualquer personagem dos desenhos que existem nos dias atuais. Qual é o maior propósito das crianças nos dias atuais? Pois bem, mas se nós lhes fizéssemos a pergunta: a quem é que as crianças mais deveriam amar na vida? Certamente eles não sabem que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por essas razões é que Deus já começa a pedir aos pais, desde cedo, que ensine os filhos o caminho da vida eterna. Porque está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isto é um dever absoluto dos pais, ensinar os filhos o caminho da vida eterna, desde muito pequenino. Porque se os pais não fazem isto, as forças do inferno, os demônios, Satanás, ensina as crianças a se corromperem muito pequeno. E Deus, pode ter certeza absoluta, Deus cobrará muito caro desta geração perversa, que, ao invés de mostrar o caminho do céu aos pequeninos, eles abrem as portas do inferno para as crianças, através do mundo eletrônico. Ao invés de comprarem Bíblias, a palavra de Deus para ensinar as crianças desde muito cedo, eles oferecem, são os celulares mais modernos que existem. Deus cobrará muito caro desta geração perversa dos dias atuais. Por causa da grande corrupção da humanidade, a palavra de Deus está exigindo justiça contra os seres humanos. Neste caso, só o arrependimento pode mudar a história atual que estamos vivendo. Só um arrependimento sincero, verdadeiro, pode mudar a história individual da vida de cada ser humano, da vida de cada pessoa. Porque está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e no versículo 19. Nenhum método humano pode mudar uma sentença determinada por Deus ou permitida por Ele, senão pelos argumentos de um coração arrependido e esmagado de tristeza por causa de ter ofendido a santidade do Eterno com pecados e desobediência à sua santíssima palavra. O remédio para toda a humanidade da terra é o arrependimento.
O que salva não é uma simples vacina. O que salva é arrependei-vos e crede no Evangelho. Está escrito: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Já descobrimos, através da palavra de Deus, de que só existe 3 possibilidades dos seres humanos serem salvos do fogo do inferno. E a primeira é aceitar a Cristo antes de morrerem e viverem uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, todos os dias de sua vida. A segunda é aceitar a Cristo antes do arrebatamento de sua igreja, descrito num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 52. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 17. A terceira é não negar Cristo na grande tribulação. Após 1 segundo depois do arrebatamento, já começa a grande tribulação. O mundo inteiro vai ser entregue ao regime satânico e só se salvará as pessoas que forem capazes de aguentarem todos os tipos de torturas inimagináveis impostas por Satanás e o anticristo e o sistema mundial, e não negar Cristo e ser capaz de morrer, não importa a maneira e nem o método imposto pelo diabo. Somente assim, e mais de nenhuma outra maneira, poderá ser salvo os gentios que não subiram no dia do arrebatamento. Salvação garantida por Deus somente aos 144 mil judeus que serão selados por Deus. Portanto, prezado amigo, pessoa que ouve esta mensagem, aproveite a oportunidade agora. Em qualquer lugar do mundo que você se encontrar, se o arrebatamento ainda não aconteceu, se você ainda está vivo, você tem chance de não participar de todas as maldades e de todos os males que irá cair sobre a humanidade daqueles que não participarem
do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse capítulo 14 e versículo 1. Portanto, se de alguma forma você tem sido enganado, pensando ou tendo esperança de que haverá uma salvação boa, se você perder a salvação soberana, boa e maravilhosa, que é agora participar do arrebatamento da igreja, e se deixar levar pensando que haverá meios bons de se salvar na grande tribulação, você está absolutamente desinformado. A salvação será terrivelmente difícil na grande tribulação. Somente se a pessoa tiver uma capacidade de aguentar todos os níveis inimagináveis de tortura até a morte e não negar a Jesus Cristo como Salvador, aí sim é que uma pessoa desta seria salva. Mas se fizermos alguns exemplos, vamos supor um pai de família, uma mãe de família, se capturarem um de teus filhos ou uma filha e cortarem ela aos poucos, começando por dedo, mão, braços, e em cada ação que eles fizessem, pedindo que você negasse a Cristo, até onde você iria aguentar? É inimaginável as torturas que poderá acontecer a todas as pessoas que ficarem na terra, que não participarem do arrebatamento agora, enquanto você tem chance. Entregue-se a Deus, arrependa de seus pecados, conserte sua vida. Deus te ama e Ele pode salvar sua vida, trabalhar imensamente na sua vida e mudar o destino eterno da tua alma. Nesta geração moderna, os falsos profetas tiram o foco soberano da humanidade, que é a salvação. Não existe nada para todo ser humano mais importante do que a salvação e a vida eterna. Não existe. Em todos os territórios infinitos do universo e do planeta Terra, não existe algo mais soberano que a salvação da tua alma. Porque está escrito na palavra de Deus: o que aproveita o homem, também as mulheres, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Está escrito em Mateus 16 e versículo 26. Os seres humanos se perdem por falta de informações sagradas das palavras de Deus, pois é alarmante os milhões de seres humanos que caem no fogo do inferno e as poucas almas que entram no céu. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 14.
esta porta estreita, certamente ela exige de cada um de nós uma rendição absoluta às palavras de Deus, um desejo extraordinário de entrar no céu com Cristo e um medo incomensurável de cair no fogo do inferno. Viver neste mundo alienado, sem saber o que acontece depois da morte, é semelhante a um homem rico que vive a sua vida regaladamente, deleitando-se em todos os prazeres que o mundo lhe oferece, pois a recompensa justa do pecado, dos deleites do pecado, é o fogo do inferno. Está escrito. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22 ao 23. Neste caso, não significa que os pobres serão salvos e os ricos vão para o inferno. Resumindo isto, poderíamos dizer da seguinte forma: é que os seres humanos, depois da morte, vão para o lugar que mais amaram nesta vida. Se o ser humano mais ama o pecado, o salário do pecado é a morte, e um dia seu corpo físico vai morrer. Então, a sua alma vai receber a sentença da eterna condenação ao lago de fogo, porque foi o que mais ele amou na terra, o pecado. Um pobre, por sua vez, um pobre necessitado, quem é pobre às vezes não tem nenhuma roupa para cobrir o seu corpo. Um pobre, coitado, com muitas necessidades que lhe acompanha, até um prato de comida que ele pede em nome de Deus. Então, vendo desta forma, Deus está sempre perto do pobre, porque o pobre está sempre confiando em Deus. Pois a boca fala o que está no coração. Uma pessoa rica, por causa da falsidade das riquezas, assim como o sol é distante da terra, assim alguns ricos distanciam Deus de suas vidas. Por consequência, só lhe resta o fogo do inferno, porque nunca quiseram se entregar a Deus e se render a Jesus Cristo, o nosso Salvador. A soberba, a arrogância, a rebeldia fizeram com que milhões de seres celestiais, que outrora eram anjos, se rebelaram contra as ordens de Deus e que agora são demônios implacáveis que lutam contra a humanidade para corrompê-la através da rebeldia, como eles foram rebeldes. Talvez você não tenha nenhuma vontade de se entregar a Cristo, de se arrepender, de obedecer a Deus, o teu grande Criador, e você acha que isto é normal. Você não sabe que forças espirituais da maldade, demônios, trabalham incessantemente para que você não acredite em Deus, não aceite o Filho de Deus como seu Salvador, porque eles
sabem que quando você morrer, tua alma irá para o inferno. Eles lutam incansavelmente para que você não acredite em Deus. Porque eles foram rebeldes, receberam a recompensa deles por causa da rebeldia deles, e eles querem que você, que é a imagem e semelhança de Deus, também seja rebelde e não obedeça a Deus. Esta é uma das causas que o torna o caminho estreito para o céu. Nós sabemos que a serpente, ela enganou Eva, e que também enganou Adão, e que também está aí perto de você, e talvez você nem saiba. Quando lemos a história de que a serpente enganou Eva e Adão, milhares de pessoas no mundo inteiro pensam que estão isentos disso. Ela, a serpente, continua te enganando. Ela continua te distanciando de Deus, de Jesus Cristo, com os teus muitos pecados. E quando morreres, certamente não poderá achar o caminho do céu. Talvez você nem soubesse disso. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você pode não acreditar, mas ele está procurando tragar a tua vida, tragar a tua alma. Isto está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Por incrível que pareça, mas é verdade, os demônios, eles têm muitas vantagens sobre os seres humanos, e os seres humanos nem sabem disso. Os demônios, eles podem ver os seres humanos, e os seres humanos não podem ver os demônios. Eles sabem onde você mora, o que você faz, o que você deixa de fazer. Eles sabem até se você é um homem de Deus, se é um falso, se é um verdadeiro ou não. Eles sabem, eles andam ao derredor. Aconteceu um fato na Bíblia, e está escrito: e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 17. Nesta passagem, descobrimos do que eles são capazes. O apóstolo Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, e aquelas pessoas que adivinham, Paulo ia passando com Silas, e o demônio que estava dentro dela disse: estes homens aí, olha, são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ora, um demônio prestando favor a Deus, Paulo se irritou e expulsou aquele demônio no nome precioso de Jesus Cristo. É bem verdade que Paulo enfrentou grandes lutas, mas o que mostramos aqui é que eles sabem, eles te veem, eles estudam os teus passos, procurando uma ocasião para tragar a tua alma, para tragar a tua vida. Seja vigilante, seja sóbrio, e o melhor que você pode fazer é entregar sua vida e receber a proteção soberana de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ao Filho de Deus toda a glória da humanidade. Eles, os demônios, são capazes e podem acreditar com toda certeza, com todas as forças de teu coração. Eles lutam
incansavelmente para te levar ao fogo do inferno. E talvez você nem saiba disso. Só Jesus Cristo e a sua palavra pode te livrar deles e te levar para o céu. Para que os seres humanos possam escapar do fogo do inferno, eles devem acreditar de todo o coração na salvação oferecida por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu maravilhoso Filho, Jesus Cristo, ao mundo, não para que condenasse o mundo, condenasse as pessoas, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. É absolutamente certo de que Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, do planeta Terra, de toda a humanidade, das fontes das águas, de que Deus quer salvar toda a humanidade da Terra. Faça parte disto. Torne-se uma pessoa salva em Cristo, obedecendo a Ele todos os dias de sua vida. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Neste contexto, Cristo Jesus disse que se deve conhecer os mandamentos da palavra de Deus. E disse também: vende tudo que tem e dá aos pobres. E também disse: toma a sua cruz, vem e segue-me. Certamente seria muito bom se milhares de pessoas no mundo todo fizessem estas perguntas a Deus, pois Deus teria resposta a todas elas. Pois sabemos que temos que lutar com 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e a nossa natureza pecadora, a carne. Então, é necessário existir mandamentos, regras e leis. Por quê? Porque muitos são os inimigos que não querem que você alcance o céu. Eles querem te jogar no fogo do inferno. E somente as leis eternas de Deus e a sua palavra pode te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das primeiras coisas que devemos vencer é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que joga a tua alma no fogo do inferno é o pecado. Independente de tamanhos, seja pequeno ou grande,
todos os pecados te fazem réu do fogo do inferno. E o que é que me salva destes pecados? Ora, o único ser no universo que pode salvar, perdoar, é Jesus Cristo, porque está escrito em Atos dos Apóstolos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma vez já tendo recebido a Cristo como seu Salvador pessoal de sua alma, em Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Milhares de pessoas não querem levar esta cruz, assumindo o verdadeiro significado que ela representa. Uma vida de santidade, uma vida de submissão à palavra de Deus, vida de renúncia aos prazeres do mundo, vida de compromisso com Deus, com o céu e com a eternidade. Enfim, para escapar do fogo do inferno, é preciso aceitar o imensurável amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluir, da mesma forma que nascemos neste mundo e aprendemos milhares de coisas pecaminosas, coisas deste mundo, também devemos, como Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Água aqui quer dizer a palavra de Deus. Necessário nascer da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus ininterruptamente, todos os dias de sua vida, recebendo as instruções e orientações do Espírito Santo. Se você fizer isto, você está nascendo de Deus, nascendo da vontade de Deus. O sentido disto é que nascido da carne são os pecados que levam ao fogo do eterno, ao fogo eterno. Quem nasce do corpo humano, e o corpo humano que nunca passa pelo nascimento espiritual, quando ele morre, a sentença de todos os pecados é transferido para a alma, e a alma vai sofrer na eternidade, porque não foi uma alma remida, não foi uma alma que aceitou o Filho de Deus e escapou do fogo do inferno. Toda a humanidade da terra, o que é nascido da água espiritual, que é a palavra de Deus, é o que limpa as almas dos seres humanos, qualificando-os para que possam entrar no céu. E todos devem nascer desta água, as palavras de Deus. O que é nascido do Espírito é nascer da própria natureza divina, natureza celestial, nascer de Deus. Razões porque Cristo disse: se não tiver este nascimento, nunca entrará no reino de Deus. O desejo de Deus é que toda a humanidade da terra
venham a nascer das palavras de Deus, da salvação, de Cristo e do Espírito Santo. Se você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, você pode, em qualquer lugar do planeta Terra, fazer esta oração. Você pode, com toda certeza, se arrepender. Você pode, com toda certeza, se entregar a Jesus. Reconheça que somente Ele é Senhor de todo o universo e é Senhor de sua vida, se você se arrepender de todos os seus pecados, desde o dia em que você nasceu até agora, ao concluir desta oração. Em seguida, peça a Ele, com muito temor e tremor, que Ele lhe conceda o maravilhoso Espírito Santo para guiar sua vida de hoje em diante. Aceite a Ele como seu Salvador. Entregue-se a Cristo. Frequente uma igreja onde existem pessoas que já aceitaram a Ele como Salvador. Torne-se um participante do céu. Entregue-se a Cristo hoje, em qualquer lugar no mundo onde você estiver ouvindo esta mensagem. E Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, no nome precioso de Jesus. Se você adora a Deus através destas mensagens, divulgue, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal. Deus, com o seu imensurável poder, abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o nosso grande Senhor e Salvador. Fiquem todos com Deus. Até a próxima mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém.